Ouvimos então Boris Casoy sobre essa movimentação da quinta-feira, que foi a quinta-feira, não é? O dia 31 de março, com essa desistência por enquanto, de acordo com o próprio ex-juiz Sérgio Moro, dessa corrida presidencial. Vamos então ouvir a opinião de Bruno Salles. Tem também a decisão de Moro de trocar de partido. De que maneira Bruno avalia essa decisão e a reação do Podemos pode politicamente atrapalhar Sérgio Moro, Bruno? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Boris. Bom dia a todas e todos os telespectadores da CNN. Elisa, seu último dia, e eu não posso deixar de comentar aqui esse elogio do Boris Casoy. Para mim, isso é algo que me enche de honra. Cresci assistindo e aprendendo com Boris Casoy, então ter essa oportunidade de poder conversar com ele, dialogar com ele, para mim é muito cara, e as palavras dele com certeza vão ser levadas comigo aqui até o último momento das minhas lembranças. Elisa, sobre Sérgio Moro. Lá em 2019, várias entidades, mas liberadas pela ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, eles fizeram um ato que rodou o Brasil, que se chamava Moro Mente. Nesse ato, eles mostravam como várias das coisas que tinham sido propagadas na Lava Jato acabaram se revelando falsas e mostravam como as revelações do The Intercept lá na Vaza Jato revelavam a parcialidade desse juiz, revelavam como ele não era um juiz que estava ali falando a verdade sempre. Em 2019, na verdade, no ano passado, a Polícia Federal fez uma nota em relação a declarações do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, em que ela começava com esse mesmo epíteto: Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. Existe um grupo de agricultores que foram presos em 2013 pelo ex-juiz Sérgio Moro em uma operação que se chamava Agrofantasma, que hoje está processando a União por conta dessa prisão. Era uma prisão que foi revelada altamente ilegal. Esses agricultores eram agricultores de agricultura familiar, estavam sendo acusados de um esquema milionário de desvio de verbas públicas, que depois se revelou inexistente. Eles foram completamente exonerados aí de qualquer acusação e hoje estão aí buscando essa indenização em relação à União por conta dos atos do ex-juiz Sérgio Moro. Isso é algo que não é incomum, principalmente para mim, que sou advogado criminalista. De colegas advogados criminalistas, eu coleciono uma miríade de histórias em que a atuação do ex-juiz, ainda enquanto juiz, revelavam falseações da realidade, inverdades e algo que hoje seria comemorado, porque hoje é 1º de abril, hoje é o dia da mentira. Mas passando um pouco, ainda lá em 2016, o ex-juiz deu uma declaração, ele deu uma declaração para a revista Veja, em que ele disse, abre aspas, eu sou um juiz, eu estou em outra realidade, outro tipo de trabalho, outro perfil. Então, não existe jamais esse risco. O risco era de entrar para a política. Ele disse que não, que jamais entraria para a política, Em 2018, após ele prender e tirar das eleições o principal concorrente do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ele aceita o cargo de ministro e entra para a política. Ainda em 2018, ele dá uma entrevista para o Fantástico, na Rede Globo, em que ele dizia que ele não seria candidato à presidência da República. Pois bem, ele se filia ao Podemos, no Podemos, que é um partido que o acolhe, que paga um salário para que ele possa viver, ele anuncia a sua pré-candidatura à presidência da República. Nesse ano, no dia 10 de março, numa entrevista aqui a essa casa, aqui a CNN, ele também deu uma nova declaração sobre a possibilidade dele abandonar a sua pré-candidatura. Ele disse assim, abre aspas, não existe
existe essa possibilidade de retirar a pré-candidatura. Seria desistir de mudar o Brasil. Não existe qualquer possibilidade. Muita gente tem medo de minha pré-candidatura, de me enfrentar nos debates, mas tenho a dizer que vou até o fim. Ontem, em nota, o ex-juiz, o ex-ministro, declarou que está retirando a sua pré-candidatura, pelo menos por hora, em razão do seu ingresso nesse partido, nesse mastodonte partidário que é a União Brasil. E é uma retirada tática, claro, porque o próprio União Brasil reage pela ala do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e outros parlamentares, outras lideranças do partido, dizendo que jamais, que não aceitariam essa pré-candidatura. Dá para acreditar nisso, Elisa? Dá para acreditar na palavra do ex-juiz, do ex-ministro Sérgio Moro nesse momento? É evidente que não. Eu peço licença, eu peço perdão aos telespectadores da CNN, mas eu não acredito em nada do que foi dito, eu não acredito nessas palavras. É muito possível que volte uma candidatura, é muito possível que ele faça qualquer coisa, porque as palavras desse político, né, desse político que sempre esteve fazendo política ainda quando a toga, e esse talvez seja o maior pecado de Sérgio Moro, elas não têm qualquer tipo de credibilidade. E o que ele fez com Podemos é uma coisa que causa espanto, né? Veio para São Paulo com dinheiro que era pago pelo Podemos, segundo alguns dirigentes do partido, para se filiar em outro partido, e os dirigentes do Podemos que o acolheram foram saber disso pela imprensa, pela mídia. Não houve a dignidade de comunicar a Renata Abreu, de comunicar a Álvaro Dias de que ele estava tomando esse passo, que ele estava dando essa partida. Bom, ontem foi um dia, Elisa, em que se antecipou o 1º de abril. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.